Olá, turma, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de tabuada, tá? Então, peguem o livro de tabuada de vocês na página 41, ok? Que nós vamos relembrar aqui os elementos da operação de divisão, tá? Então, turma, nós já fizemos algumas atividades relacionadas à divisão, já conhecemos os elementos, né, anteriormente. Percebam aí que nós temos uma divisão de 17 dividido para 2, ou, por exemplo, 17 bombons, 17 balinhas para 2 pessoas, tá? Então, o número 17 é o dividendo, o número 2 é o divisor, tá? Então, 17 dividido para 2 é igual a 8, tá? Por que que é 8, né? O quociente aí é 8. Porque o número que eu colocar no quociente, ele tem que, multiplicado por 2, pelo divisor, ele tem que dar igual a 17, que é o dividendo, ou próximo desse dividendo, ok? Então, o número 8, né? 8 vezes 2 é igual a 16. Por quê? Porque se eu colocar 6, vai dar 12. Se eu colocar 9, vai dar 18, certo? Então, o número mais próximo, certo, de 17 é o 8, porque 2 vezes 2 é 16. 17 menos 16, certo? 16 para 17 é 1, certo? Resta 1. Então, o nosso resto aí, certo? É um elemento. Então, essa divisão, ela é inexata, ela não é exata, ok? Vamos observar aqui essa outra divisão, tá? Então, nós temos 12 dividido para 3, certo? 12 lápis dividido para 3 pessoas, certo? Então, o número que eu colocar aqui nesse quociente multiplicado por 3 tem que dar 12 ou próximo de 12, tá? Então, o número que eu colocar aqui, eu vou testando, certo? Porque a gente sabe que o verso da divisão é a multiplicação. Então, o número que eu colocar aqui no quociente, eu vou multiplicando, certo? Pelo esse divisor aqui, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei do lado 4 vezes 3, certo? É 12, tá? Então, ó, 12 aqui em cima que eu coloquei, 12 dividido para 3 é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12, tá? E 12 menos 12, porque aqui a gente realiza uma subtração, tá? 12 menos 12 é igual a 0, ok? Então, vamos lá de novo, ó. 12 dividido para 3 é igual a 4, porque 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12, 0. Então, essa conta aqui, essa divisão, ela é exata, tá? Então, lembrando que o meu quociente aqui, eu vou realizar a multiplicação. Então, quem sabe, né? Você praticando a multiplicação, tendo a multiplicação de cabeça, quando você se depara com a divisão dessa, você facilmente resolve ela, certo? Porque o verso da divisão é a multiplicação, ok? Na página 41 do livro de tabuada, vocês vão realizar as questões 7 e questão 8, tá? Que é toda relacionada à divisão, ok? Turma, peguem um livro de geografia de vocês na página 65, que nós vamos dar continuidade aos setores da economia, tá? Então, nós já vimos que a economia de um país ela pode ser dividida em setores primário, secundário, terciário, quaternário, certo? E quinário, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. E estes setores econômicos, eles podem mostrar o grau de desenvolvimento de um país ou de uma região, o que a gente já viu anteriormente. Então, turma, nós vimos no setor primário, né, que é o conjunto de atividades econômicas que extraem ou produzem matéria-prima, que geralmente ocorre transformações de recursos naturais em produtos primários, né? E segundo a economia, este setor está dividido em 6 atividades, né? Tanto no Brasil como mundiais, né? A agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal, a caça, a pesca e a mineração.
Já o setor secundário, né, que é o setor da economia que transforma a matéria-prima, né, trazido do setor primário, né, que é extraído ou produzido por esse setor primário, né, em produtos de consumo, e as atividades desse setor é a indústria, a construção civil e a construção naval, tá? E lembrando que a indústria é a atividade mais importante desse setor, além do fornecimento da água, né, do gás e da eletricidade, certo? Que nós já vimos nas orientações anteriores. Vimos também o setor terciário, que também é conhecido como serviços, né, no contexto da economia, pois ele envolve a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários a terceiros, né, a outras pessoas. E esse setor terciário, ele engloba as atividades como a educação, comércio, banco, saúde, comunicação social, transporte e distribuição de mercadorias, ok? Nós temos também o setor quaternário, né, que também vimos, né, que caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas às tecnologias avançadas, como a informática, a eletrônica e a produção de chips. Ou seja, esse setor quaternário ele está envolvido diretamente com a tecnologia. E por último, turma, nós vimos o setor quinário, né, que ele envolve o conhecimento, a criatividade e a inovação. E os setores que vão envolver, né, nesse setor, né, as atividades que vão envolver esse setor quinário, ele vai estar envolvendo o entretenimento, livros, filmes, produções culturais, artes plásticas, as artes cênicas, as artes musicais, os eventos, as feiras, exibições, esportes e também as atividades ligadas a ONGs, ok? Então, esse setor quinário, ele é do conhecimento da criatividade e inovação, que vai envolver todas essas atividades. Turma, agora vocês vão concluir na página 65 e 66, tá? Esse tema, né, dos setores da economia. Então, vocês vão realizar as atividades da página 65 e 66, tá? No livro de oficina de negócios, nós vamos ter hoje as cores, tá? Então, nós temos as cores primárias, certo? Que são o vermelho, amarelo e azul, como vocês estão visualizando aí. E essas cores, elas são chamadas assim porque são consideradas as primeiras cores. Ou seja, não se pode obtê-las com a mistura de nenhuma cor ou outra, tá? Já com a mistura dessas três cores, a gente pode obter outras cores, ok? Então, cores primárias quer dizer que elas são as primeiras. Não tem nenhuma mistura que a gente vai encontrar elas, certo? Agora, a partir dessas cores que a gente vai encontrar as outras, ok? Vamos observar aqui, turma, esse quadro, tá? Então, nós temos a cor vermelha, que é a tonalidade, é o tom mais quente, tá? E essa cor, ela indica vitalidade, energia e coragem, tá? E ela pode ser usada em qualquer situação relacionada à energia. Já a cor amarela é a cor da alegria, que vai transmitir alegria, otimismo, tá? E essa cor ela está relacionada ao sol, ok? Já a cor azul é a cor da concentração, certo? Da concentração, da fé, da firmeza de propósito. Então, ela vai melhorar a concentração e aguçar a mente das pessoas, ok? Então, cada uma dessas três cores, né, primárias, elas vão transmitir uma sensação e dar uma sensação diferente às pessoas, ok? Nós vimos no início, turma, as cores primárias, né, que elas são as primeiras cores. Então, a partir dessas cores, nós vamos ter as cores sequentes, né, as cores secundárias. Então, o amarelo mais o vermelho, nós vamos ter a cor laranja. O azul mais o amarelo, nós vamos ter a cor verde. E o vermelho mais a cor azul, nós vamos ter a cor roxa, né, o violeta, ok? Então, a partir das cores primárias, certo? Nós fazemos a mistura delas, tá? Nós vamos obter outras cores, ou seja, as cores secundárias, ok?
Na página 55, turma, na primeira questão, vocês vão utilizar o pincel e tinta guache, tá? Então, vocês vão pintar, é importante que vocês utilizem folha branca, tá? Usem uma folhinha branca e façam esse teste primeiro na folha, certo? Para vocês não correr o risco de manchar o livro de vocês, tá? Então, façam numa folha branca, tá? Essa mistura de cores, para que vocês possam conseguir essas cores secundárias, ok? Vocês descobrirem, tá? Essas cores, ok? Então, façam na folhinha branca, depois vocês recortem e colhem na página 55, tá? Para não estar manchando o livro de vocês. Na segunda questão, turma, a pergunta é a seguinte: qual é a cor que apresenta o maior significado para você? Então, qual dessas cores aqui que vocês estão visualizando aqui na tela, tá? Tem um significado para você, certo? Então, vocês vão representar, certo? Pintando no quadro, certo? Essa cor que tem um significado para você. Depois vocês vão dizer o porquê que essa cor é tão importante para você, tá? Então, observe bem as cores, qual é a que é a mais importante, a que tem um significado especial para vocês. Vocês vão pintar aquele quadrinho e dizer o porquê, ok? A terceira questão, turma, vocês vão responder como seria um mundo sem cor, tá? Então, pensem, observem, visualizem aqui essas cores e imagine se o mundo não tivesse nenhuma cor dessa, como é que seria, tá? Então, vocês vão responder. A quarta questão: o que você sentiu quando misturou as cores primárias e surgiram as cores secundárias? Qual foi a sensação que você teve ao misturar, encontrar uma cor diferente, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Se for preciso rever esse vídeo novamente, veja novamente, leia cada uma das questões atentamente e respondam as atividades. Lembrando que ao terminar, tire um print, tire a foto e envie para o meu contato, tá? Para correção, para verificação, ok? Boa atividade!